Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Gabriel Salazar e você está aqui na nossa aba de resenha de artigos científicos do educaçãofísicaforte.com.br. Bom pessoal, o estudo que eu trouxe para vocês hoje de periodização de treinamento de força, ele é uma revisão crítica, ou seja, uma meta-análise que envolve um compilamento de diversos estudos, diversas pesquisas que tentam chegar num consenso sobre o que seria melhor em questão de periodização do treinamento de força. Esse estudo aqui ele é bem interessante, ele trata a respeito um pouco da história da periodização, como surgiu, uma definição, de como a literatura científica trata sobre isso. É uma variação sistemática, principalmente da intensidade e de volume. Se a gente for analisar bem, tudo sobre periodização, todas as grandes obras vão tratar sobre intensidade e volume como as principais variáveis. Aqui no estudo, quando vocês vão ter acesso ao download aqui desse artigo, logo aqui abaixo, vocês vão ver que tem outras variáveis que podem ser trabalhadas nisso aí, mas as principais são essas, intensidade e volume. Os principais tipos de periodização: periodização fixa, linear e ondulada. A fixa a gente pode encarar até como uma falta de periodização, na verdade, porque é aquele tipo de treinamento onde a carga, a intensidade e o volume permanecem sempre estáticos. O indivíduo que treina sempre da mesma forma. Periodização linear é aquele tipo de periodização onde a carga, a intensidade vai aumentando progressivamente e, logicamente, inversamente proporcional ao volume, ou seja, a carga, a intensidade aumenta e o volume diminui. E a periodização ondulada é aquela onde essas duas variáveis flutuam, alternam. Ora o volume é maior com a intensidade menor, ora a intensidade maior com o volume menor. É um tipo de periodização onde você vai conseguir encaixar treino de força pura, força de resistência, de potência, de hipertrofia. Então, com a análise dessa compilação de estudos aqui nessa meta-análise, essa pesquisa aqui chegou à constatação de que o modelo ondulado é o mais eficiente para o aumento de força máxima e potência, seguido pelo linear e, por último, o fixo. Vocês vão ter uma ideia bem mais completa quando fizer o download aqui desse estudo, mas eu vou dar uma pincelada rápida aqui sobre os pontos que eu achei mais interessante. Primeiro ele fala essa frase aqui, nesse parágrafo, que fala que para a gente entender o cenário atual do que é produzido hoje em matéria de periodização, nós temos que remontar ao que se passou, entender teoricamente teorias clássicas aí que fundamentaram essa área do conhecimento, como qualquer área da vida, Se você quer entender o presente e tentar mapear como vão ser os próximos passos de determinada área de conhecimento, você tem que entender o passado, de onde veio. Aqui os autores tentam sistematizar o que seria periodização, que é um treinamento que, com essa sistematização, com uma sequência progressiva, planejamento organizado, que visa obter rendimento ótimo de um atleta, de um indivíduo ou de uma equipe, onde a eficácia máxima pode variar entre habilidades motoras para determinado fim. Aqui outro ponto importante que mostra a relevância de se trabalhar com a periodização é que se você fizer uma rotina de treinamento muito intensa, sem uma recuperação adequada, o seu atleta, o seu aluno pode
vir a sofrer com overtraining, o excesso de treinamento. Porém, se você não te der um estímulo numa proporção razoável, for um estímulo débil, ou seja, ficar aquém do que ele precisaria, também você não vai ter aquela supercompensação, o desenvolvimento. Então, periodizando, a chance de sucesso é bem maior. Traz modelos clássicos como Matveev, o pessoal lá do leste europeu, russo, agora no século XX, que deram início a toda essa teoria de periodização, que continua em pleno alavanco, continua crescendo de maneira exponencial tudo que vem tratar desse conceito. Então é isso aí, pessoal, basicamente é isso. Falando sobre os tipos de periodização, aí eles mostram as variáveis, outras tantas como eu falei para vocês, como o tipo de ação muscular, isométrica, concêntrica, excêntrica, seleção dos exercícios, uniarticulares, multiarticulares, os métodos de treinamento, o intervalo. Então são uma série de variáveis além do volume da intensidade que também entram nesse viés. Eu aconselho vocês a fazer um download, uma pesquisa como eu estou passando aqui, não é muito longa, é de fácil entendimento. Então, no final, com essa compilação, chega-se aí a quase, em algum momento, algumas pesquisas quase que desacreditaram, fizeram os profissionais acreditar na periodização como algo que seria eficiente, porque eles viram que se você equalizar o volume de treinamento, mesmo num método ondulatório, ou linear, ou fixo, ou não periodizado, os ganhos seriam os mesmos, mas dependendo do que você procura, de qual valência física, de quais são os objetivos daquele momento do treino, é muito viável, muito efetivo sim utilizar a periodização, porque se você pensar, por exemplo, que você busca resistência de força, se você fizer um método linear reverso, ou seja, começar com X carga, X volume e ir diminuindo essa carga e aumentando o volume, as pesquisas mostram que vai ter um ganho de resistência de força. Então, deem uma olhada boa nesse estudo. Um livro, uma obra que complementa bem isso aí, ou que é uma base para todo esse conhecimento, é um livro do Bompa, chamado Periodização, Teoria e Metodologia do Treinamento. Muito bom, eu tenho ele. Eu não tenho ele em forma digitalizada, mas eu vou tentar colocar para vocês aqui no educaçãofisicaforte.com.br, no nosso blog, alguns capítulos dele ou algumas partes mais relevantes para essa discussão. Então, deem uma boa olhada, aqui estão as referências aqui utilizadas pelos autores. Deem uma boa olhada porque é um assunto de extrema relevância. O profissional diferenciado hoje, qualificado, tem que ter esse conhecimento de periodização, tanto para trabalhar com treinamento esportivo de alto nível, como pessoal que busca saúde, qualidade de vida nas academias, no universo fitness, aí a gente tem que ter esse conhecimento. Então, dê uma olhada mais aprofundada, logo vem mais estudos aí tratando a respeito dessa área do conhecimento, e deixem seus comentários, sugestões e críticas para umas próximas postagens, beleza? Uma boa semana de trabalho e estudo a todos. Até mais, tchau.